Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. 1 Coríntios 13, 2. Como é bom começar o dia com esse versículo falando de amor. E é o tema do nosso programa hoje. Muito bom dia para você que está nos assistindo. Estou muito feliz com esse tema. Quem não gosta, né? Quem não pensa no amor? E a gente vai falar sobre isso hoje. Muito bom. Obrigada por abrir a porta da sua casa, estarmos aí compartilhando desses momentos incríveis que teremos junto no Manhã IPP. E quero dar bom dia para o Pedro. Bom dia, Pedro. Bom dia, Lídia. Bom dia a todo o pessoal de casa. Já queria começar falando que eu amo estar aqui com vocês todo dia. Mais uma semana, graças a Deus, mais um dia pela graça de Deus, para a gente começar bem animado, bem feliz essa semana. Para começar, já bem para cima, eu quero mostrar para vocês o nosso Stories que edificam, né? Aquilo que a gente entra no Instagram, dá uma pesquisada, vê as fotos, conteúdos que realmente são bons lá. Enquanto você está aí, em algum momentinho que sabe no Instagram, roda, a gente também indica páginas para você seguir. E hoje o Stories é da página Paul Washer Brasil, mas a frase não é do Paul Washer, é do Reverendo Augusto Nicodemos, já de acordo com o nosso tema aqui de hoje, né, que diz assim: é difícil quando o homem chega e diz, eu vou largar minha mulher porque o meu amor acabou. Não, o que acabou na verdade foi a paixão, né? Ele diz, o amor pelo jeito nunca teve, então é uma hora de começar a amar, porque o amor é uma coisa que se aprende. É a frase aqui do pastor Augusto Nicodemos, né? Eu vou repetir para ficar um pouquinho mais claro. É difícil quando o homem chega e diz assim, com as minhas palavras, tá? Não vou terminar com a mulher porque o amor acabou. Na verdade, de acordo com o pastor, o amor nunca existiu. O que tinha era a paixão e agora é hora de começar a aprender a amar, porque o amor é uma coisa que se aprende. Histórias que edificam, vai lá, começa a seguir a página do Paul Washer Brasil, também tem a da família Cristã Oficial aí, que foi quem postou essa frase do Reverendo Augusto Nicodemos, para a gente já começar já a arte, tudo envolvendo com o nosso tema de hoje, que é o amor. Muito bom, e sendo esse tema amor, o conteúdo tinha que ser de peso, né? Muito bom, Histórias que Edificam, e escolhemos uma música também de peso, uma música linda, e vamos lá para a dica de música de hoje, desse tema incrível. E a dica de música de hoje é Isso é o Amor, Isso é Amor, do Vocal Livre, e você vai acompanhar um trechinho dessa música agora. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados. Isso é amor, essa música é linda. Eu vou falar um trechinho dela, você acompanhou aí o vídeo, mas eu vou falar um trechinho dela para você. Ela diz assim: nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega para longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta para quem ainda guardo o que sou, escondido em suas feridas. Não para mostrar que fui longe, mas para lembrar que não há limites, para ensinar o que é o amor. Pois sendo eu culpado, tomou a minha sentença sobre si e me salvou. Isso é o amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo para me achar e me levar de volta para casa. Isso é o amor, do Vocal Livre. Essa música é linda e hoje o programa está todo cheio de love, love, love. Vamos falar o seguinte, para falar sobre o amor, convidamos Leonardo Campanha. Fala, Pedro. Mas para começar o nosso papo, eu quero deixar enquete para o pessoal participar aqui com a gente no chat, para mandar, para a gente ter essa nossa interação, né? Eu quero saber de vocês, o que você mais ama? Tem um pessoal que vai colocar, Deus, tal, não sei o quê, amém, irmão. Mas, além disso, o que você acha que ocupa um espaço no seu coração? O que você mais ama
que é sua família, pode ser quem, né? Tá aqui, tá o que você mais ama, quem você mais ama. Vai falando pra gente, vamos conversar para ser uma manhã bem legal pra gente se conhecer. É isso aí, eu já dei spoiler do convidado. Leonardo Campanha, você já deve ter visto ele aqui. Se você é novo no canal e não conhece, o Leonardo é seminarista, futuro pastor. Daqui a pouquinho ele está, né, se tornando pastor aí. E o Léo apresenta também o Direto ao Ponto na sexta-feira à noite. E está sempre aqui participando das atividades. E o Léo vai falar com a gente desse assunto tão importante, que tem muita coisa que a Bíblia fala para nos falar, que a Bíblia fala. Bom dia, Léo. Bom dia. Bem? Quase enrolei, tô empolgada aqui com o amor, gente. Hoje a Lídia anda meio empolgada com o amor, nunca se sabe, né? Bom dia, Léo. Bom dia. Bem-vindo, obrigada mais uma vez. Eu que agradeço, é sempre um privilégio estar aqui, a gente falar mais de assuntos importantes, né, à luz da palavra de Deus, porque, já fazendo algum tipo uma introdução, né, muitas vezes a gente acaba, no nosso tempo, se equivocando com alguns conceitos, porque a gente busca a definição desses conceitos naquilo que a sociedade apresenta, ou, por exemplo, no dicionário, né? E muitas vezes a gente esquece que dentro da vida cristã, e na verdade não só na vida cristã, como em tudo, uma vez que Deus é o Criador de todas as coisas, muitos conceitos são definidos pelo próprio Deus. É Deus, então, quem define, né, diversas coisas para a nossa vida, né, do nosso dia a dia. E o amor é uma delas. O amor é uma das coisas que Deus define ao longo de toda a Escritura, né? A gente consegue ver amor em cada página da Bíblia. E então, acho que é por isso que é importante, né? Para as pessoas entenderem um pouco melhor, a gente entender um pouco melhor, né, o que é o amor à luz das Escrituras, à luz daquele que criou o próprio amor, daquele que é amor. Aí já, introdução dessa, já tá ótimo o programa já. Obrigado. Pode terminar. Não, muito bom. Tem muita coisa pra gente conversar, né? E eu acho que o nosso tema é amor, né? Mas amor é uma das coisas que acaba sendo muito o termo, né, deturpado, porque cada um acha que tem, não, para mim amor é isso, para mim amor é aquilo, né? E acaba sendo algo meio abstrato, né? E muito sentimental, enfim. Eu digo isso tanto fora como dentro da igreja, né? Então, Léo, o que é o amor e como é que é o conceito secular e o cristão? Tá. Você já apresentou algumas coisas interessantes quando você coloca que o amor, as pessoas hoje em dia falam assim, eu tenho esse conceito de amor, você tem o seu. Isso já é uma das características do tempo que nós vivemos. Nós vivemos num tempo que os pensadores têm chamado aí de pós-modernidade. Então a gente já vive num tempo da pós-verdade. Já não existe mais uma verdade absoluta, uma grande narrativa que explique o mundo. Então eu crio os meus conceitos, eu vivo os meus conceitos e, no fim das contas, você pouco tem a ver com aquilo que eu penso, né? Nesse sentido, as pessoas então começam a definir o que é o amor para ela, o que ela entende por amor. E estudando sobre esse assunto, eu li um sociólogo não cristão chamado Bauman, e o Bauman ele faz uma leitura bastante interessante daquilo que é a sociedade. Eu não gosto muito do termo, uma definição secular, né? Eu prefiro uma definição do nosso tempo, uma definição ou do espírito da época, né? Ele mostra que esse amor, as pessoas hoje, quando elas querem amar, tem algumas coisas que elas não querem. Então, o que eu não quero? Eu não quero ter a minha liberdade cerceada. Então, as pessoas hoje querem muito a ideia de liberdade, eu não me prendo mais a nada, e eu quero usufruir, então, de um relacionamento. Agora, se eu quero amar sem ter a minha liberdade cerceada, naturalmente eu não terei, por exemplo, relacionamentos duradouros. As coisas não vão durar. Por quê? Porque eu não quero abrir mão de nada. Então, quando a gente olha para o nosso tempo, poderia dizer, eu acho que outra coisa muito interessante que você colocou, essa ideia de um sentimentalismo exagerado, o conceito de amor ao longo do tempo, ele foi romantizado demais. E, ao mesmo tempo, ele foi trazido para a superfície, ele não é mais profundo. Então, ao mesmo tempo que eu romantizo, eu trago ele para a superfície, ele já deixa de ser algo profundo na vida das pessoas. Ô, Léo, tanto que a gente vê algo que é bizarro, né? Qualquer desses programas de policiais,
a maioria dos crimes passionais está lá. Não, eu amava ela, aí ela me largou, eu matei. Então, peraí, o que é amor, né? Nesse caso, por exemplo, a gente pode ver que talvez a pessoa amasse mais o relacionamento do que a outra pessoa. Eu amo tanto o meu relacionamento, eu amo tanto, entre aspas, esse relacionamento, que uma vez que eu não tenho, eu elimino com aquilo que fez com que ele deixasse de existir, que era a própria pessoa, o motivo da existência do relacionamento. Um negócio muito louco, né? Mas quando a gente olha para isso, a gente percebe, então, algumas características na ideia de amor dentro do nosso tempo, dentro da sociedade. E esse amor, ele a frase do Augusto, no começo, perfeita. Perfeito. Né? É a ideia de que mistura-se amor com paixão. Então, a paixão é algo que você é despertado por alguns motivos, né? Não é o nosso objetivo tratar isso, mas a paixão, ela, de uma certa forma, a gente pode dizer que ela é meio autônoma, ela vem e vai. Meio autônoma foi ótimo. Né? Ela parece que ela é autônoma, um negócio meio doido, né? Mas, quando a gente olha isso ao longo da nossa vida, a gente vai perceber isso. Desde criança, quando você desperta algum interesse, né, no meu caso, ao longo da vida, interesse em meninas, né, no caso da Lídia em meninos, quando a gente é criança, esse negócio vem e vai. Né? Então, assim, tem uma hora que você está apaixonadinho lá, aí você fala assim, tô amando. Não está amando nada, nem sabe o que é amor ainda. Né? Então, dá essa ideia de uma coisa meio autônoma. Ao mesmo tempo que ela é autônoma, ela é egoísta. Por que eu amo? Porque eu quero ser atendido nos meus desejos. Né? Nesse conceito de amor. Né? E então, se ela é autônoma, ela é egoísta, ela também é superficial. Eu falei que o conceito foi trazido à superfície. Né? Então, uma vez que são os meus desejos que têm que ser atendidos, se eles não são, eu não preciso mais amar. Isso eu estou pensando com a cabeça da sociedade. E se eu não amo, e se eu não preciso mais amar, o que eu faço com esse relacionamento? Eu descarto. Ou seja, ele se torna superficial e descartável. Ok? E aí, eu falei que é para atender os nossos desejos, isso mostra o quê? Que ele é fundamentado no prazer. Então, o conceito, de maneira geral, na sociedade, né, as pessoas talvez não coloquem nesses termos, mas indiretamente elas pensam assim, é algo que vem e vai. Se está me atendendo, está ok. Se não está, eu jogo fora. Só que isso não tem nada a ver, mas nada a ver com o padrão bíblico de amor. Porque... E nem com o amor real, né? Não, que é o amor real. O amor real é o amor bíblico. Exatamente. Né? Então, assim, quem é o grande padrão de amor? Quem Jesus Cristo. Pronto. Então, é a partir dele que a gente define esse conceito. É a partir do exemplo dele que a gente vai definir esse conceito. E aí, a partir dele, a partir dos ensinos que estão na Escritura. Então, por exemplo, quando a gente olha para essa ideia de amor autônomo, né, essa ideia da paixão autônoma, quando a gente olha para as Escrituras, Jesus Cristo fala assim, amai os vossos inimigos. A pergunta é, se é autônomo, se é um negócio que vem e vai, o que você consegue sentir pelo seu inimigo, se não raiva? Certo? Então, já mostra de partida que o amor não necessariamente está envolvido com sentimentos. O amor pode ou não ter sentimentos envolvidos. O amor aponta para uma decisão. Né? Então, quando você fala assim, eu tenho que amar o meu inimigo, Jesus Cristo ele dá ordens possíveis. Se é possível eu fazer, então tem a ver com uma intenção minha, então ele já não é algo mais autônomo, é algo intencional, eu decido amar. Então, isso é uma primeira característica. Ao invés de ser algo autônomo, é algo intencional. Sou eu quem decido por isso, quem opta por amar. Se o amor do mundo, né, a visão de amor que o mundo tem, ela é superficial e descartável, a cristã é o contrário, ela é profunda e necessária. O amor dentro do cristianismo, ele é profundo, porque a gente vai ver isso nos outros pontos, porque olha para exemplo de Cristo. Esse amor é tão profundo que ele veio, encarnou, obedeceu, morreu e ressuscitou em nosso lugar. O amor de Cristo mostra uma profundidade, porque por amor aos eleitos e pela glória de Deus em primeiro lugar,
Cristo vem, se submete à humilhação, ele se sacrifica em nosso lugar. Isso é profundidade. O texto que você leu na abertura do programa mostra que ele é necessário. Não adianta nada eu fazer um monte de coisa, aí ele vai falar de todos os dons, vai falar assim, olha, eu posso dar meu corpo, posso queimar meu corpo, dar minhas riquezas, se não tiver amor, de nada vale. Então ele é necessário para o cristão, né? Uma outra coisa interessante é, sociedade egoísta, o amor verdadeiro, o amor bíblico, ele é altruísta, ou seja, ele coloca o outro em primeiro lugar. Então, quando a gente pega eu vou ler um trecho aqui de 1 Coríntios 13 também, e já vai servir para esse ponto e para o próximo, que fala assim, verso 4 e 5. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera e não se ressente do mal. Então, o amor verdadeiro, ele não busca os próprios interesses. Ele vai buscar os interesses do próximo. Então, é amar a Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, e amar ao próximo como a si mesmo. Não existe nenhum mandamento para amar a si mesmo. A gente já se ama demais. Certo? O egoísmo é demonstração disso. Né? A gente já se ama demais. Por isso que ele diz, ame ao próximo como a ti mesmo. Como? Ele já fala que você está amando Exato. você mesmo. Né? Exato. Então as pessoas entendem muito errado esse mandamento, como se fosse, não, você precisa aprender a se amar. Cara, você já se ama demais. Né? É um negócio meio contracultural aqui, eu vou arrumar umas confusões, mas tá errado, não tem nada a ver isso aí. Então quando você olha para o amor bíblico, ele procura os interesses do próximo. Eu vou dar uns exemplos de como isso se encaixaria na nossa vida e de como as coisas poderiam ser diferentes. Né? E a outra coisa é que ele não é fundamentado no prazer. Então o amor não é fundamentado no prazer, ele é fundamentado na obediência. Ele é fundamentado... Eita, forte isso, né? Ele é fundamentado, por exemplo, você pega aqui, suporta com paciência o mal. Ele paga o mal com o bem. É um negócio que, para a gente, quando a gente olha para o ser humano natural, apartado de Deus, sem a habitação do Espírito, esquece. Bem longe, Esquece. Para a gente já não é fácil. A gente vai olhar assim no dia a dia, colocar em prática. Mas você vê, então, que o amor, o conceito de fora, é completamente diferente do conceito da Bíblia. Vou trazer um exemplo aqui, pensando no amor não procura os seus próprios interesses. Procura o interesse do próximo. Já pensou um casamento em que o marido, o objetivo dele de vida não é buscar os seus interesses, mas os da esposa? Que bênção, né? E ao mesmo tempo a esposa não busca os seus, mas o do marido? Nossa, que incrível. Aí a pergunta é, como poderia um casamento desse dar errado? E como poderia Deus não ser glorificado num casamento desse? Exato, exato. Então não existe opção de um casamento em que existe amor bíblico, e aqui eu não estou falando que nenhum dos dois não vai pecar, não é nada o ponto disso. Mas é como, se você é movido por isso, esquece, não tem como dar errado. Né? Então... E a gente sabe que tem casais assim, que existe esse amor, né? É raro, mas existe, né? Não, graças a Deus que existe. Exatamente. Né? Então, assim, é fácil? Não é fácil. Porque nós, naturalmente, somos inclinados a querer satisfazer os desejos nossos. Então, por exemplo, coisa simples. Léo, o que você prefere no seu momento de lazer? Deitar no sofá e assistir uma série no Netflix? Ou pegar e recolher todo o lixo da casa, que sua esposa gosta, que a minha responsabilidade é essa. Uma delas é descer o lixo, né, no prédio, descer o lixo lá para baixo. Para cima não daria, mas tudo bem. Mas o que eu prefiro fazer na minha hora de lazer? Qual que você acha que eu prefiro? Até eu, né? Colher o lixo, né, Léo? Exato. Não é o que eu prefiro, Sim. mas é o que eu tenho que fazer. Entendeu? E aí, você não faz isso para obter algo em troca. Porque amor não é barganha. Você faz com liberalidade, você faz porque você quer fazer. Mas naturalmente você colherá benefícios disso. Uhum. Né? Então, teve um caso aí, foi engraçado, né? Minha esposa viajou a trabalho e fui tocando a semana. Quando ela estava perto de chegar, eu falei assim, acho que eu vou dar uma ajeitada em umas coisas aqui. Aí recolhi os lixos, né, tal. Ela chegou e falou assim, nossa,
que bom. Foi que bom o quê? Ah, que bom que a casa está melhor quando eu cheguei do que quando eu saí. Uau, que legal. Então, assim, ela já voltou de viagem com outro clima. Né? Já tem o lance da saudade, mas quando ela chega, você já vê uma outra percepção. Né? Então, assim, a gente precisa entender biblicamente o que é um amor. O amor cristão, ele é intencional, ele é uma decisão, ele pode ou não estar associado a sentimentos. Você pensa num casamento, com a graça de Deus, eu e a Dani, a gente completou 14 anos de casamento semana passada. A paixão oscila com o tempo. Tem momentos que você está mais apaixonado, tem momentos que você está menos apaixonado. Mas você nunca pode deixar de amar. Uhum. Então, o amor ele é intencional, ele é profundo, não existe cristão, ele é necessário, não existe cristão sem amor. Não tem como. Né? Ele não procura os seus próprios interesses, ele pensa no próximo. E ele suporta o mal. Né? Ele paga o mal com o bem. Então, a gente vê que é, assim, completamente oposto daquilo que a sociedade tem pregado e vivido, né? Exatamente. Ô, Léo, e assim, você abordou os dois tipos de amor, da sociedade e o amor bíblico, né? E ambos têm consequências, né? E eu queria que você comentasse um pouco dessas consequências do amor da sociedade, que na verdade não é amor, né? Falei. O conceito, né? De amor, né? E o amor bíblico, as consequências. Olha, eu creio que não é difícil conseguir enxergar as consequências do amor da sociedade, do conceito de amor que a sociedade vive. Eu creio que é mais difícil a gente imaginar as consequências do amor bíblico. Né? Por quê? Porque quando você quer saber o resultado da consequência do que a sociedade tem de amor, é só olhar para a sociedade. Uhum. E o que a gente vê na sociedade? A gente vê relacionamentos curtos, descartáveis, pessoas feridas, a gente vê cada vez mais, isso é um negócio muito doido. O ser humano ele acredita que ele tendo mais desenvolvimento dentro do conceito científico, mais dinheiro, mais liberdade, ele acha que ele vai ser mais feliz. Então a gente nunca teve numa sociedade tão avançada tecnologicamente, a gente nunca teve numa sociedade tão rica como a atual, e a gente talvez não tenha tido nenhum tempo que as coisas fossem tão liberais quanto hoje, em termos de comportamentos, né? Cada um tem que ser aceito do jeito que quer, coisa do tipo, né? E nunca as pessoas foram tão infelizes. Então você olha para a sociedade e você vê o resultado. Então você vê desentendimentos, divórcios em número excessivo, né? Um negócio absurdo. A gente vê muita infidelidade. Né? Então, assim, você olha para o resultado pensando para a sociedade. Existe uma outra consequência quando um cristão adota esse modelo de amor. E aí, isso é um problema sério. Né? Porque nesse conceito da sociedade, uma coisa que eu não falei, eles acreditam que amar é você aceitar a pessoa exatamente do jeito que ela é. Então, não sei se vocês já passaram por esse tipo de situação, eu já passei de você falar alguma coisa para a pessoa, falar assim, olha, você precisa tomar cuidado com isso aqui. E ela ficar bem brava com você. Né? Bem brava com você. Por quê? Porque você está interferindo na vida dela. E quem é você para fazer isso? Então, o conceito de amor da sociedade, ele preza por eu permanecer do jeito que eu sou. E se você quer interferir nisso, você não me ama. Por isso, quando nós nos manifestamos contrários à homossexualidade, eles entendem que nós somos homofóbicos, que nós não os amamos. Distorce, né? Mas, na verdade, o que a gente está falando é o seguinte, não, eu te amo tanto que eu estou te falando, você não vai ser feliz vivendo assim. Não é a forma que Deus te fez para que você viva e coisas do tipo. E você tocou num ponto importante, Léo, que eu estava pensando aqui. Por mais que a gente fale o conceito de amor da sociedade, que não é um amor verdadeiro, não significa que não exista amor verdadeiro na sociedade, entendeu? Você entendeu o que eu quis dizer? Não. Tipo assim, não significa que, por exemplo, tem o amor de Deus na vida da pessoa que às vezes está equivocada com o conceito de amor, entendeu? Porque não queremos generalizar, dizer que a sociedade toda não tem amor ou não ama, né? Não, isso. O que a gente está falando aqui é sempre em termos de conceitos, Sim. né? E aí você tem que apresentar de uma maneira genérica o que a maioria vive. Sim. Né? Não estou falando que todos os seres de maneira individual vivem exatamente dessa forma, mas de maneira geral é assim que a sociedade vive. Né? Então, quando a gente pega isso, quando um cristão
dito cristão, adota esse modelo de amor, esse conceito, a gente vai ter muito problema. Primeiro, porque se afeta a relação dele com o próximo, afeta a relação dele com Deus. Sim. E aí tem um autor aqui que eu trouxe, é muito legal que ele fala assim, é o Jonathan Leeman, né? Ele fala assim, ó, temos levantado um ídolo e o chamado de amor, entre aspas. E esse ídolo chamado de amor tem 2 grandes mandamentos. Saiba que o Deus o ama pelo fato de não obrigá-lo a fazer coisa alguma, principalmente se você não quiser fazê-lo. E em seguida, saiba que o seu próximo ama melhor quando permite que você se expresse de forma completa e sem julgamentos. Então, o Jonathan Leeman está falando o seguinte, olha, quando eu pego esse modelo de amor e coloco na vida do cristão, ele vai entender que Deus me ama e porque Ele me ama, eu posso fazer o que eu quiser. Pois é. Então, assim, Deus não me obriga a fazer nada. Leia as Escrituras, você vai ver que tem um monte de coisa que Ele manda. Né? E aí, quando eu vou para o próximo passo, quando um irmão meu me ama? Quando ele simplesmente não me julga. Simplesmente ele me aceita do jeito que eu sou. E aí, você olha para isso, e fala assim, cara, tá tudo errado. Essas consequências esse amor vai trazer consequências de que você vai ter Deus como alguém que você possa manipular, que Ele é obrigado a te atender quando você quer, porque se eu não obedeço, mas Ele me ama, então Ele me perdoa independente se eu me arrependo, independente do que eu faço, e está tudo certo. Ele é obrigado a me atender. E aí, ao mesmo tempo, eu não vou querer, dentro da igreja, ter relacionamentos profundos. E aí eu não vou querer ser conformado à imagem de Cristo. Tudo desdobramento. Agora, se eu pego o amor bíblico, olha quais são as diferenças. Existe, por exemplo, qual é a melhor coisa que você pode desejar para um não cristão? Que ele encontre o amor de Cristo. Ou seja, que ele se torne um cristão. É. Então, qual é a maior expressão de amor que eu posso dar para um não cristão? É o Evangelho. Testemunhar de Cristo. Exatamente. Anunciar as boas novas. Olha como uma compreensão correta de amor já dá um desdobramento na percepção evangelística, na questão de testemunho, na questão como me porto com aqueles que não possuem ainda, aqueles que não pertencem a Cristo. Então, isso é uma primeira coisa. Agora, você tem o teu irmão, ele já é cristão. Você tem um irmão na fé. Qual é a melhor coisa que você pode desejar para ele? Que ele se aprofunde cada vez mais, é isso? Tem a ver com isso. Que ele seja mais parecido com Cristo. Sim, edificação. Né? Porque Romanos 8, 28 e 29 fala que tudo coopera para o bem. Depois fala assim, para que a gente seja conformado à imagem do Filho. Então, o amor verdadeiro vai chegar, eu vou chegar para você e falar assim, Pedro, na boa, nós somos irmão na fé aqui e tal. Você pisou na bola. Você deu bola fora. E essa atitude sua aqui, o nome disso é pecado. Na visão normal, a pessoa vai ficar brava comigo porque eu estou julgando. Na visão bíblica, ela vai falar assim, obrigado por você estar sendo instrumento de Deus na minha vida para abrir meus olhos para essa realidade. Então a gente já começa... Ou pelo menos ficar quieto e pensar isso, né? Exato. Não, deixa doer um pouco, né? Porque é duro você ser confrontado, né? Sim. Tem um exemplo que eu gosto muito do Ronaldo Lidório. Ele fala que quando você recebe uma crítica, você tem 72 horas para resolver essa crítica. E aí, um dos primeiros passos é você tentar identificar se aquilo é verdade ou não. Porque aquilo pode ser uma mera opinião da pessoa ou pode ser um problema de fato. E aí você tem que ter uma pessoa de confiança. Você fala assim, me falaram isso, é verdade? Se a pessoa falar é verdade, você tem que pedir perdão e ir atrás de arrumar. Se não for, você tem que liberar perdão para a pessoa, você tem que perdoar a pessoa e esquecer. Né? Então, quando a gente olha para o desdobramento do amor bíblico, vai te levar para uma relação diferente com o seu próximo e vai te levar para uma relação diferente com Deus. Né? Então, você vai ver que você tem que amar a Deus em primeiro lugar. E aí, isso não é algo aleatório, autônomo, é algo que eu preciso fazer intencionalmente, aquilo que eu preciso me dedicar para isso. Né? Como eu demonstro, por exemplo, o meu amor a Deus quando eu evangelizo alguém. Eu demonstro o meu amor a Deus quando eu guardo os seus mandamentos. Jesus Cristo fala, aquele que guarda os meus mandamentos, esse me ama. Né? E tem gente que fala assim, não preciso guardar. Não, Jesus fala que a demonstração de amor por Deus é guardar os mandamentos.
Então, a gente precisa, né, entender que uma das funções do amor, eu gosto muito de um texto de Provérbios, assim como o ferro afia o ferro, o homem é o seu amigo. Uma das funções de um irmão, de uma pessoa que ama, é torná-lo mais parecido com Cristo. E para isso, vai passar por uma... A gente não gosta, mas vai ter que passar por uma situação de você falar, olha, você está errado nisso, acho que você precisa mudar nisso e tal. Né? É muito bom, Léo. A gente está falando em consequências, né, do amor bíblico e do amor, né, da sociedade. E isso reflete, uma atitude dessa, reflete até, por exemplo, eu já tive amigos homossexuais que eu falei, Deus não se agrada disso, né, não concordo, né, com as atitudes, enfim. E eu vi uma reportagem uma vez de um transexual que ele se converteu, ele encontrou o amor de Cristo, ele se converteu, se entregou de verdade, americano, acho que era, e ele falou assim, que tudo que ele desejava é que alguém chegasse nele e falasse, e às vezes tem medo de chegar e falar. Então, falando de consequências, essas consequências do amor bíblico, ela reflete dentro da igreja e reflete fora também. Isso é lindo de ver, né? Porque isso tem a ver lá, a gente pega o ser sal e luz, né? Então é você refletir, quando você ama a pessoa, você está refletindo o amor de Cristo. Só é possível amar verdadeiramente aquele que já recebe o amor de Deus. Não é algo natural nosso, é algo dado, é algo derivado. E na experiência também de falar isso para alguém é impressionante. Você fala, eles gostam de ouvir a verdade, eles gostam de ouvir o que Deus ama, o que Deus pensa. Às vezes, por mais que doa, que na hora a reação seja, né, assim, mas eles desejam isso, aqueles que têm o chamado de Cristo, né? E tem, por exemplo, pessoas que vão te odiar por isso. Sim, tem. Né? Tem pessoas que vão te odiar por isso, tanto de fora quanto de dentro. Então, eu já tive uma experiência dentro da igreja que eu fui confrontar uma pessoa, fui falar para ela, olha, acho que... E eu estava até junto, eu acho que nós erramos nisso aqui. A pessoa ficou brava pra caramba comigo. Eu vou fazer o quê? Eu vou deixar de exercer minha função como cristão porque a pessoa não gosta? Antes importa agradar a Deus do que a homens. Em primeiro lugar, a obediência. Né? Então, quando a gente olha para isso, de fato, as coisas estão bem estranhas, o entendimento está muito equivocado. Muito. Então, assim, a gente tem visto relacionamentos superficiais dentro da própria igreja. Então, se você... Deixa eu te perguntar agora. Qual que é a pergunta? Não, como perceber se a igreja tem vivido um amor deturpado, né? É algo que até, às vezes, comento, brincando, né? Aquele corpo e família que a gente canta, na parte do vivendo em verdade, não, como é que é a parte do sem falsidade, eu não canto. Tem dia que eu não canto. Mas eu não vou cantar, é isso que eu tô sendo um pouco falso aqui também. Você acha que a igreja tem vivido um amor um pouco deturpado? Vamos pensar que, da mesma forma que nós pensamos genericamente sobre a sociedade, vamos pensar de forma genérica a respeito da igreja evangélica, né, protestante. Eu creio que, de maneira geral, não. Ela não tem vivido. Né? E é simples a gente perceber isso quando você conversa com as pessoas, você vê o tipo de relacionamento que elas têm levado. É difícil, não é tão comum a gente ter relacionamentos profundos. Vamos pensar na realidade masculina. Né? Homens tendem a fazer mais isso. É muito mais fácil a gente se encontrar e ficar falando 2 horas de piadinha, de futebol, ou algum assunto em comum. Mas dificilmente homens separam tempo para falar assim, como está a tua vida espiritual, meu irmão? Quais são os pecados que estão te assolando? O que você tem lutado contra? Entendeu? Então, assim, é muito difícil isso para o homem. Mulher já gosta mais de falar dessas coisas, o homem gosta menos. Né? A mulher se expõe mais entre elas, né? E isso é natural, né? Tá lá no gênero, né? Para quem não acredita nisso, pode ser, né? Mas tá lá de forma geral são diferentes. Então, assim, a gente vê por esse tipo de desenvolvimento, a gente vê, por exemplo, na falta de compreensão dessa ideia das confrontações com pecados, a gente vê falta de viver um verdadeiro amor, tanto quanto eu não recebo bem, quando eu não faço. Então, por exemplo, eu não estou amando verdadeiramente o meu irmão quando eu vejo ele mandando a bola fora, quando eu vejo ele pecando e eu não confronto. Eu não estou falando aqui que você tem que montar aí um birô, uma polícia de investigação de pecado alheio. Fazer uma planilha lá. Né? Não, hoje eu tive uma ideia, eu vou sair caçando o pecado dos outros. Não é esse o ponto. Mas o ponto eu não posso chegar, por exemplo,
E vou dar exemplos aleatórios que aqui não aconteceram, tá certo? É só a título de ilustração. Estou eu andando no shopping com o Pedro, aí passa uma bela moça. O Pedrão faz aquele problema de torcicolo, sabe? Se eu deixar isso passar reto, se eu não falar para o Pedro, eu falo, Pedro, é sério isso que você fez? É desse jeito mesmo? Se eu não fizer isso, eu estou errado, eu não estou amando. Porque eu estou deixando ele pecar em paz. É uma das funções do amor, não deixar o outro pecar em paz. Você vê isso, por exemplo, em Hebreus 12, quando Deus fala que ele disciplina aqueles que ele ama. Que não são filhos, são bastardos, aqueles que têm pecado e não têm sido disciplinados. Nossa. Então, uma das características do amor é não deixar o irmão pecar em paz, por exemplo. Então, a gente não vê isso. Quantas vezes você foi confrontado com pecado recentemente? Bem pouco. Bem pouco. No meu caso, normalmente sou mais confrontado com pecado por quem? Pela liderança, pela sua esposa. Pela esposa. Pela esposa. E está aqui um dos papéis importantes do casamento. O Paul Tripp tem um livro lá, O que Você Esperava. Ele vai falar que os cônjuges... A ideia do livro é o seguinte, o que você esperava juntando dois pecadores? Normalmente é problema. Então, qual que é a ideia de Deus? Uma das ideias de Deus do casamento é fazer com que cada um seja conformado à imagem de Cristo e que o outro seja instrumento dessa conformação. Ele fala isso. Só que isso vai ser feito com amor, não com acusação. Eu sempre brinco e falo assim, você quer saber meus defeitos? Fala com a Dani, ela tem um doc, tá lá estourando o número de páginas que ela vai escrevendo. Ó, Léo, é isso, é brincadeira isso aí. O HD do computador. Mas você provavelmente vai ser confrontado isso pela Débora. A sua namorada vai falar assim, olha, você está pisando na bola comigo nisso, naquilo outro. Normalmente é mais nisso, mas quando a gente pensa nos outros relacionamentos, a gente tem vivido relacionamentos superficiais. Não, a nossa própria relação com Deus, ela tem sido mais superficial quando eu não reconheço os pecados que eu cometo contra Ele no dia. E eu acho também que, além do confrontamento, tem uma questão de preguiça muito forte, de demonstrar o amor para o outro. Tanto no sentido de, não vou falar isso para ele agora, ou então, meu irmão tá precisando que eu leve tal coisa para ele lá na casa dele essa hora. Mó preguiça, sabe? Eu acho que uma das coisas também que dificulta a gente a demonstrar o nosso amor pelo nosso irmão, além da questão do confrontamento e tal, de se omitir, é também, às vezes, acabar deixando de fazer algo para ele porque amar dá trabalho. Porque a gente está buscando os nossos próprios interesses. A gente leu aqui em 1 Coríntios 13 que o amor não busca os próprios interesses. Foi o exemplo que eu dei lá do Netflix e levar o lixo para baixo. É muito mais fácil eu querer levar a minha vida e satisfazer os meus desejos. Só tem um problema nessa história, não foi isso que Deus pediu para você fazer. Vou usar meu dinheiro para mim. Vou usar o meu dinheiro para mim. Então, assim, eu ganhei um montante de dinheiro, tranquilo, Deus me abençoou, então agora pronto, vou deitar e rolar. Será que é isso? Será que é assim que você administra algo que Deus está te dando? E será que é assim que você demonstra amor pelo seu próximo? Então, a gente poderia ficar aqui vários programas conversando sobre as consequências da gente não amar biblicamente. Da gente olhar para a igreja e falar assim, não, de fato, não tem. Porque se a gente se amasse biblicamente, com certeza, a igreja seria mais santa. É verdade. Com certeza a igreja seria mais santa. Ô, Léo, e deixa eu te fazer uma pergunta. A gente identificou vários pontos, assim, para saber o que é o amor, o que a Bíblia fala sobre o amor. E para quem se identificou, poxa, eu não estou amando, quais são os passos? Como é que eu posso me avaliar biblicamente para saber se eu estou amando e quais são os passos para mudar isso? Tá. Olha, como avaliar se eu estou amando biblicamente? Então, vamos começar pelo começo. Eu diria lá no interior, Vamos começar pelo começo. Eu preciso fazer um diagnóstico. Não tem jeito no diagnóstico na vida do cristão, para mim, ele ser efetivo, se ele não tiver alguns passos. Bíblia e oração. Então, primeira coisa, eu preciso entender biblicamente o que é o amor. A gente conversou aqui um pouco, isso não vai, por exemplo, a te isentar de procurar entender na Bíblia o que é o amor. Isso não vai te isentar de você procurar uma boa literatura cristã tratando o amor. Então, isso assim, tem vários livros a respeito do assunto. Tem um do Jonathan Edwards, enfim, tem livros aí diversos a respeito desse assunto. Isso não te isenta dessa busca. Então, eu preciso entender biblicamente, e porque a gente precisa entender que é a palavra de Deus que fala ao nosso coração. Então, quando eu leio as Escrituras a respeito daquele assunto,
O Espírito Santo age em mim e tem hora que ele vem, parece que com um punhal no meu coração. É. Aquela palavra entra, discernindo ali, separando juntas e medulas, né? Pensamentos, ela vem ali me cortando mesmo. Então, preciso ler nas Escrituras o que é o amor. Então, 1 Coríntios 13 é exemplo clássico. Né? Você pode pegar a vida de Cristo, né? Você estudar a obra de Cristo, você vai ver uma demonstração perfeita de amor. Né? Então, você olha para essas realidades bíblicas e aí você vai orar. Fala para Deus, me mostra o que eu não estou fazendo. Você já consegue pensar na sua vida e já identificar algumas coisas. Você consegue identificar que você está preferindo ficar no Netflix do que levar o negócio para o seu irmão. Você consegue identificar que você quer ficar no Netflix a descer o lixo para sua esposa. Então você consegue, e eu estou falando aqui de coisas bem simples, a gente pode extrapolar isso. Né? E muitas vezes a gente tem a tendência a querer fazer, isso aqui é importante, o ser humano é tentado a querer dar grandes demonstrações de amor esporádicas. Eita. Sendo que é mais importante pequenas demonstrações rotineiras. Olha, frase para postar hoje. Então, por exemplo, o amor ele não vai se sustentar se eu quiser manifestar o meu amor à minha esposa somente no 7 de outubro, quando é o dia do nosso casamento. Ou quando 12 de junho, quando é o dia dos namorados. Não adianta eu querer achar que o meu relacionamento... Eu estou pegando aqui relacionamento conjugal, mas isso vale para amizades, né? Que demonstrações esporádicas e muito intensas. Então, até brinco com a minha esposa, né? Porque eu não sou um cara de muitas postagens, né? E aí eu vejo por aí a galera tudo posta, né? Amor, não sei o que tal. De vez em quando eu faço alguma, mas o pessoal faz muita. Eu falo para a Dani, ó, tá devendo. Esse aí tá devendo. Eu brinco com ela, falo, esse aí tá devendo porque é muita coisa e esporádica. A nossa demonstração de amor, ela tem que ser mais rotineira. Porque a gente vive mais de momentos simples do que de momentos grandes. Mais de momentos pequenos do que de grandes momentos. A nossa vida ela é conduzida mais por pequenas decisões do que grandes decisões. Exemplos aleatórios. Você não escolhe sempre, não é todo dia que você tem que tomar decisão que emprego você vai aceitar ou não. É de vez em quando. Você não tem que tomar a decisão diária de que pessoa você vai se relacionar, pensando num casamento. Quando a gente pensa, é de vez em quando, e até uma hora que você acerta a decisão. Então, quando a gente vai olhando para isso, são pequenas decisões. São grandes decisões. E esporádicas. Agora, pequenas, diariamente. Então, a gente tem que pensar no amor como algo que tem que ser demonstrado diariamente e com coisas pequenas. Né? Desde coisas pequenas, a gente demonstra isso aí. Né? Então, eu tenho que ler a palavra de Deus, orar, pedir direcionamento a Ele, para o Espírito Santo incomodar meu coração. Eu vou precisar avaliar minha vida, mas a gente tem, na nossa sociedade, a gente se insere nessa correria da nossa sociedade, né? E a gente esquece de ficar meditando a respeito de quem nós somos, do que nós fazemos. Cai no automático, né? Cai no automático. Você pode ver sua confissão de pecado. Normalmente você fala, perdoa os meus pecados. Lá na igreja que Deus me converteu lá, o pastor falava assim, pecado tem CPF, RG, você tem que saber qual foi o pecado ali e tal, né? Aquele clássico, o senhor sabe, Deus. Exato. Mas aí a gente não está nem querendo refletir naquilo que a gente tem feito. Então é importante a gente fazer isso, né? Então reflexão, meditação, leitura bíblica e oração. Aqui eu vou identificar o que eu preciso, o que eu estou falhando. Aquilo que eu estou falhando, a partir da oração, eu falo assim, Deus me ajuda então a desenvolver isso. Sem auxílio do Teu Santo Espírito, Cristo já morreu para que o Espírito habitasse em mim. Cristo já morreu, já me comprou. Agora me ajuda a chegar nesse alvo. E aí depois vem a parte que ninguém gosta de fazer. A prática. Que é a prática. Porque o pessoal acha que é o seguinte. Então você quer uma mudança na sua vida. Então você ora a Deus, e é como se tem aqueles memes, né? Deus estivesse derramando ali o potinho, assim, amor. Não funciona assim. Não é... Existem mudanças que são mais drásticas na nossa vida, mas muitas das mudanças que nós teremos, ela vem com esforço. A Bíblia passa essa ideia. É de esforço. Esforçai-vos por entrar na porta estreita, por exemplo. Então, é muito mais a ideia de... O céu é tomado por esforço. É muito mais a ideia de você fazer uma academia do que algo mágico. Então, assim, é exercício contínuo e com esforço.
Então a pessoa precisa intencionalmente combater aquilo. Né? Eu sempre dou exemplos a respeito de ira, né? Porque é uma coisa que eu luto contra. Né? Então, por exemplo, e aí você consegue aplicar isso para o amor. Abriu o semáforo. O cara demorou mais de um segundo para pisar no acelerador. O que eu faço? Buzina. Buzina, mas na hora. Aí, qual que vai ser o meu esforço, então? Vai ser eu não mais buzinar. Eu ainda preciso, meu coração precisa ser mudado, mas de eu não buzinar, eu já estou fazendo um esforço. Então, já teve vez que a mão voltou. Às vezes, a outra vai na luz. Mas aí, nisso, vai chegar uma hora, e você vai se esforçando e pedindo a Deus, assim, por que eu sou assim? Por que eu acho que meu tempo é mais importante que o dele? Porque as coisas têm que ser do meu jeito, né? E a mesma coisa no amor. Vai chegar uma hora que eu vou parar de buzinar, eu vou estar tranquilo, o cara não vai andar, tá bom, não quer andar. Aí o de trás vai buzinar, mas eu não vou, né? E a mesma coisa para o amor. Eu vou identificando essas características. Então, por exemplo, qual é a maneira de eu amar meu inimigo? Orando por ele. Oração vai começar. Porque não é para você orar para o seu inimigo morrer. Não. Né? Mas, às vezes a pessoa pensa, né? Fala assim, não é. Então, quando a gente pensa em oração, eu já me peguei aqui, eu não sou tá? Não me tome como um grande exemplo da pessoa que sabe amar e tudo mais, e que ora pelos inimigos, não é o ponto esse. Mas eu já me peguei orando por pessoas que eu tenho dificuldade e... Você passa amá-los, né? Tipo, é impossível você odiar alguém que... No mínimo eu começo a ser mais compreensivo com ela. É muito louco isso. Né? Então, assim, um dos passos para eu amar alguém é, por exemplo, orar por essa pessoa. Então, pensa nessa questão do amar o inimigo, é de fazer o bem ao inimigo, de orar por ele, de fazer o bem quando necessário. Então, vamos lá, naturalmente, a gente tem pessoas que a gente tem dificuldade dentro da própria igreja. Certo? Eu ajudar essa pessoa, né? Eu intencionalmente, né, de vez em quando, conversar com essa pessoa, perguntar se ela tem alguma coisa que eu possa orar por ela. Olha que negócio contraintuitivo. Mas esse é um passo. Esse é um passo. Verdade. E é um passo difícil de ser dado. Ao mesmo tempo, quando eu gosto de pessoas, como eu gosto de vocês, é fácil eu orar por vocês. O que vai ser mais difícil? Eu confrontá-los. Né? Então... Nem tanto, né, Léo? O Léo não é tão difícil dele confrontar a gente. Porque eu amo. Mas... você se esforçar, né? De que forma eu posso ser um instrumento de transformação na vida dessa pessoa? E é tão gostoso quando isso acontece, né, Léo? Assim, não é gostoso, né? Tipo aquela sensação de dor de academia. É bom. Se treinou e não doeu, não valeu a pena. Mas entende o ponto que eu estou querendo colocar? Sim. Passa pela intencionalidade. Passa por você pensar. Porque a gente quer receita de bolo. Receita de bolo não existe. Então, o jeito que eu amo minha esposa... vai ser diferente do jeito que eu tenho que amar minha mãe, vai ser diferente do jeito que eu tenho que amar meu pai, vai ser diferente do jeito que eu tenho que amar minha irmã. Porque cada um, se eu busco o interesse deles, cada um tem algo a ser satisfeito e tratado. Né? Então, meu pai tem uma necessidade, a minha irmã tem outra, a minha mãe tem outra e minha esposa tem outra. Então, eu não posso falar assim, eu amo todos de forma igual. Não amo de forma igual. Muda de intensidade, muda de necessidade. Então, a gente tem que parar de querer receita de bolo, porque é natural a gente querer receita de bolo porque é mais fácil. Né? Eu simplesmente vou no modo automático e o fazer do jeito que Deus pede exige mais dependência de Deus. Exige mais dependência das Escrituras, do Espírito Santo. E aí, sem receita de bolo, é você com Deus, é você com as Escrituras. E aí você não pode mais pôr culpa em ninguém. Né? Então, a gente tem que se pautar pelo padrão bíblico. Né? Então, Bíblia, oração, meditação e ação. Que bênção! Chave de... Gente, que demais. Já até terminou com uma frase aqui de chave de ouro. Né? Chave de ouro. Mas eu queria pedir para o Léo, né? Depois de tomar essa aguinha, com certeza. Dar uma mensagem final para o pessoal aí de casa que está nos assistindo. Muito bom. Já te agradecer, Léo, pela disponibilidade. Eu sei que o tempo é difícil. A gente aqui usa o Léo para tudo, né, de conteúdo. Não, vem cá, vamos gravar tal coisa. Obrigado, Léo, sempre pela sua disposição e pela nossa parceria aqui, por demonstrar o seu amor conosco aqui. É verdade. Tamo junto. Eu que agradeço aí o convite, né? Sempre um privilégio. Eu sempre falo isso, é um privilégio servir a Deus. Seja aqui, seja em outro lugar, seja dando uma aula, seja conversando
no corredor, encontrando em algum lugar, onde a gente puder servir, é uma bênção, né? E o meu recado a você é o seguinte, ame. Ame. O resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, né? E eu creio que não existe maneira de testemunhar do amor de Deus mais eficiente do que amar pessoas, né? E quando eu falo amar, não é ideia do sentimento, é ideia do amor que age, né? O amor que age vai anunciar as boas novas. O amor que age vai querer com que o irmão seja conformado à imagem de Cristo. O amor que age não buscará os seus próprios interesses, né? Ele buscará o interesse do outro. Então, ame de maneira bíblica, né? Se doe, né? O amor ele é sacrificial, não é fácil amar, dói amar. Mas é isso que Deus nos ordena, é isso que Deus nos ensina, né? Dói tanto que Deus deu o seu único filho. E o seu único filho veio para sofrer no nosso lugar. Hoje ele está exaltado, né, glorificado, mas ele sofreu por isso, e isso foi demonstração de amor. Então, simplesmente ame de maneira bíblica, né, e você vai ser um excelente instrumento nas mãos de Deus, quando você fizer isso. Amém. Programa incrível, né? A gente gosta demais, Léo. Obrigado mais uma vez, que nem o Pedro falou. E muito bom, obrigada por se disponibilizar. Aprendi bastante e espero que você tenha aprendido também. E vai ter mais programas com o Léo, tá? Ele apresenta direto ao ponto sexta-feira, então já fica de olho aí final de semana também. Tem nas perguntas lá, né, que ele responde, seminarista, conhecendo as escrituras dos universitários. O Léo tá sempre aí. Obrigada, Léo, e espero que tenha falado com você. Obrigada, Léo. Até a próxima. Até a próxima. E, olha só, e falando em boa ideia falar de amor, né? Fala sério, mas agora a gente quer saber qual é a boa ideia que a Cláudia trouxe pra gente. Fala aí, Cláudia. Oi, pessoal, bom dia. Eu tenho uma pergunta para você hoje. Você já teve vontade de se comunicar com alguma pessoa de outro país, mas na hora H você travou? Então, olha, porque essa é uma boa ideia para você. Você acha que aprender uma nova língua não é para você? Ou talvez esteja em busca de um novo aprendizado e aí está a chance para você, aprender uma nova língua. Você pode ver vídeos no YouTube, baixar aplicativos, contratar um professor ou entrar para uma escola de idiomas, mas o importante é tirar pelo menos 20 minutinhos do seu dia para relembrar o que aprendeu e assim poder se comunicar com alguém. Eu vou aproveitar isso para te desafiar a ter um diálogo com alguém no idioma que você está aprendendo e me contar como é que foi essa experiência. Quem sabe você não consegue conversar sobre a palavra de Deus, não é mesmo? Essa é a boa ideia de hoje. Não deixe de colocar aqui nos comentários sobre o que você gostaria de saber para que então a gente te traga uma boa ideia. Tchau, tchau, pessoal! A Cláudia sempre trazendo ótimas ideias aqui pra gente, para você já pensar em colocar no seu dia. E se você quer mais ideias legais, entra no playlist aqui do MPP no YouTube, vai vendo, cada uma é sempre uma ideia nova. A gente aqui corre para achar um negócio legal para avançar para vocês. E falando em correr para achar algo legal, a gente tem toda segunda-feira o nosso Empreendendo no Reino, né? Esse quadro maravilhoso com o pessoal do Empreendendo no Reino. Você que não conhece, procura aí no YouTube, vai atrás. Eles têm, além do canal no YouTube, podcast que está disponível no Spotify, no Deezer, em todos os lugares, onde eles falam sobre empreendedorismo, mas também sobre as coisas do reino, né? Conversam com homens de Deus que trabalham com negócios. E aqui no nosso quadro a gente vê a jornada empreendedora, né? Além do pessoal do Empreendendo no Reino, do Gabriel, do Ícaro e do André, a gente tem o Paulo, que participava aqui com a gente nos programas da rádio sobre empreendedorismo, o Paulo da Bluefield Aceleradora, do Open Taste. Ele que é um especialista, que também está sempre falando sobre isso com a gente e principalmente homens de Deus. Nessa nossa jornada empreendedora, vamos ver qual que é a etapa do dia. Isso serve para todo mundo, tá, gente? É a jornada empreendedora, é sobre iniciar negócios, perfil empreendedor, mas isso vale para muitas coisas também na nossa vida. É bom você ficar ligadinho aí. Vamos ver qual que é a etapa de hoje.
Oi, eu sou o André do Empreendendo no Reino. Talvez você esteja se perguntando o que deu na cabeça da IPPTV de colocar um quadro para falar sobre empreendedorismo e convidar o Empreendendo no Reino para participar desse quadro. Bom, talvez você pense que as atitudes empreendedoras vão beneficiar só uma pessoa que está pensando em montar um negócio, ou alguém que está estudando administração, ou um líder empresarial, ou um líder de ministério. A grande verdade é que o empreendedorismo e as atitudes empreendedoras podem ajudar a todos. Se você desenvolver as competências que são necessárias para um empreendedor, seja você uma dona de casa ou uma banqueira, ou um bancário, ou seja lá o que for, você pode se beneficiar das competências de um empreendedor. E quais são essas competências? Se nós voltarmos para as bases, o que é o empreendedorismo? Basicamente, o empreendedorismo é resolver problemas. Então, talvez a primeira competência necessária para um empreendedor é um senso aguçado para identificar problemas. Então, o empreendedor, comumente, ele consegue ter um olhar diferente. Ele consegue olhar para problemas e pensar em soluções. Mas não pode parar por aí. Não pode simplesmente ser o senso de resolver problemas. Talvez você já teve alguma ideia que você falou, nossa, precisava de uma empresa para fazer isso. Passam-se os anos e alguém tem exatamente a mesma ideia, cria essa empresa e tudo dá certo para essa empresa. E você fica pensando, eu tive a ideia primeiro, mas até aí não ajudou ninguém em nada ter a ideia primeiro, não é verdade? Então, além de ter a ideia, você precisa ter a disposição para correr o risco, para tomar o risco e executar essa ideia. Empreendedores são bons em assumir o risco de tirar a sua ideia do papel. Isso tem muito a ver com o próximo ponto que eu quero conversar com você. Todo empreendedor de muito sucesso, ele é ótimo no planejamento, mas ele é extraordinário na execução. Sim, você precisa planejar, você precisa colocar no papel, você precisa de um modelo para o seu negócio, mas, sobretudo, você precisa executar. Se você observar as maiores empresas do planeta, elas não são pioneiras no seu ramo, no seu segmento. Elas simplesmente são empresas que pegaram uma ideia já existente e executaram com muita maestria. Então, seja muito bom no planejamento, mas seja melhor ainda na execução. E a última competência que eu acredito ser essencial para todo empreendedor é a resiliência. Sabe, nem sempre o que nós planejamos vai sair da maneira como planejamos. E para isso é necessário resiliência. Para isso é necessário um senso de não desistir, um senso de perseverança. Isso é essencial para todo empreendedor. E você? Você acha que ficou faltando alguma coisa nessa lista aqui? Faz o seguinte, você pode compartilhar isso conosco em nossas redes sociais, @Empreendendo no Reino, ou aqui mesmo no canal da IPPTV. Se você quiser ouvir mais sobre empreendedorismo e sobre como tirar as suas ideias do papel, se você quiser procurar mais inspiração em homens e mulheres de Deus que estão empreendendo, ouça o nosso podcast, que é o Empreendendo no Reino. Deus abençoe. Muito bom, como é interessante, né? Eu vi as pessoas que trabalham com empreendedorismo nos dando essas informações tão importantes, né? Espero que você tenha gostado. E falar em gostar, a dica do livro de hoje que tem a ver com amor, chama Caridade e Seus Frutos, do Jonathan Edwards. O livro Caridade e Seus Frutos, escrito pelo Jonathan Edwards, como eu falei, expõe de forma minuciosa e bíblica um estudo teológico sobre o amor conforme a palavra de Deus, ou seja, o amor registrado na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13. O mandamento mais importante de Deus para a nossa vida em Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E para isso é primordial aprendermos que amor é esse e o que produz em nossa vida, a fim de que não sejamos enganados pelo mundo que apresenta um conceito distorcido sobre o amor, como a gente falou aqui, né? Esse livro ele foi escrito por Jonathan Edwards originalmente como uma série de sermões e hoje
já é considerada uma obra clássica, das mais importantes do autor. Nela, nós temos uma cuidadosa e detalhada, tocante exposição de 1 Coríntios 13, onde Edwards apresenta a mais nobre, sublime, excelente virtude que o ser humano pode experimentar e praticar, o amor. Ele demonstra o que é o verdadeiro amor cristão e como vivê-lo, que é o que a gente falou aqui. Então fica aí uma dica excelente de livro para você hoje, Caridade e seus frutos, do Jonathan Edwards. Legal, e sempre dicas maravilhosas para você curtir e para você ainda começar a sua manhã muito bem informada. A Lídia todo dia traz aqui notícias bem legais, bem edificantes. Lídia, o que a gente tem hoje? É isso aí, Pedro. Policial vai às ruas para orar por sua cidade nos Estados Unidos. Olha só, precisamos de Deus. Uma policial chamou atenção nas redes sociais depois de ir às ruas para orar pela cidade de Detroit, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Ela foi motivada pela iniciativa Fim de Semana Nacional Faith Blue, que reúne policiais e igrejas locais. Nora Jones é capitã da Associação Internacional de Capelãs da Polícia e Bombeiros. E no último sábado, dia 10, ela e outros capelães foram às ruas para interceder pelas vítimas do tráfico sexual. Precisamos de oração de verdade, disse Jones à emissora WXYZ. Precisamos de Deus de verdade. A policial conta que, enquanto passava por um cruzamento em Detroit, alguém pediu a ela que orasse, que usasse o alto-falante da viatura para orar. Antes de começar a orar, eu pedi a Deus que eu diminuísse e que ele crescesse, porque não queria que as pessoas me vissem ou ouvissem, disse ela. O vídeo viralizou nas redes sociais e a imagem alcançou milhares de pessoas. Jones está arrecadando dinheiro para construir um abrigo e ajudar as mulheres e crianças da comunidade. Ela espera que sua mensagem inspire as pessoas a se voltarem a Deus e ajudar uns aos outros. Estou muito grata por todas as pessoas que compartilharam, que curtiram e que comentaram, disse a policial. A fonte dessas informações é o site guiame.com.br. Muito bom, né? Muito legal. Ó, que notícia boa, né? Pra gente lembrar de orar pela nossa cidade, né? E pra gente também ficar ligado a todas as coisas que estão acontecendo. Mas para ficar ligado também, a Tainá todo dia traz algo novo pra gente. Tainá, o que a gente pode ficar ligadinho hoje? Olá! Aos poucos, a palavra de Deus vai alcançando mais vidas em todas as línguas. Mas uma nova conquista para a IPP foi a tradução da mensagem da palavra em Libras. Nós já iniciamos a tradução em inglês e agora em Libras. Aos poucos conseguimos levar o evangelho para todos. E isso é resultado da sua colaboração para a obra de Deus. Tainá Félix para o Manhã IPP. Obrigada, Tainá, que bênção, né? Ter esse meio de comunicação que são as Libras, né? É uma bênção mesmo do Senhor e um privilégio, né? Que a gente poder fazer esse trabalho, desenvolver aqui na igreja também. Olha só, e quem está de aniversário hoje? Vamos aos aniversariantes do dia. Parabéns para o Mauro de Oliveira, para a Nicole Gomes, para a Sara Lavínia de Carvalho e para você que está aí do outro lado e está de aniversário hoje também. Receba o nosso abraço com muito carinho do Manhã IPP para você. Isso, você que nos acompanha, participou com a gente hoje, está de parabéns também. Obrigado aí por todo o carinho, né? É verdade. A gente vai ficando por aqui, né, Lídia? A gente ama receber o amor de vocês, viu? A gente somos muito gratos por isso, né? E lembrando que hoje à noite, Conexão com Deus com o reverendo Hernandes Dias Lopes e também à tarde, sempre juntos com a Tainá e o Teologia Descomplicada, né? Isso. A programação aqui não para, 24 horas para você ficar ligadinho com a gente. Se Deus quiser, amanhã estamos de volta. Se Deus quiser. Até amanhã.